Olá pessoal, meu nome é John Eloy. Quero apresentar para vocês uma planilha chamada Slopex, desenvolvida para o estudo de taludes em solos e também com a possibilidade de análise de solo grampeado. Espero que vocês gostem e bom proveito do vídeo. Para começarmos, a primeira pergunta que vem é: o que é o Slopex, para que serve? O Slopex é um sistema programado para o tratamento de taludes em solos e também permite a análise de solos grampeados, se assim for necessário. Essa figura eu mostro para vocês um exemplo de uma ruptura de um talude em solos e a ruptura clássica circular. Trata-se de um talude rodoviário, muito comum em problemas de engenharia. Se nós observarmos essa figura e traçarmos uma seção transversal aonde ocorreu essa ruptura, a gente poderia fazer uma análise através dessa planilha para sabermos se tal talude teria uma estabilidade ou não. Precisaríamos de informações do tipo inclinação do talude, qual é o solo local dessa região. E a pergunta seria: aonde está a massa de solo que poderia sofrer um deslizamento no comportamento circular? Então, a planilha nos permite procurar essa superfície ou essa massa de terra com maior risco ou com maior probabilidade ou com menor fator de segurança contra o deslizamento. A outra pergunta é: para que serve o Slopex? O que ele determina? A primeira parte mais importante desse problema é encontrarmos qual é o fator de segurança mínimo ou crítico dessa massa de solo que tem uma tendência de deslizar diante um formato geométrico de um talude. A gente usa a teoria do estado limite último e dois métodos clássicos da literatura são implementados para estimar esse fator de segurança. É o método de Bispo e o método de Ferenczi. Na figura ao lado nós temos vários métodos de análise, cada um com a sua complexidade e suas hipóteses. Nós temos o método de Bispo, nós temos o método de Yambu, nós temos o método baseado em elementos finitos e diferenças finitas, métodos numéricos, o método sueco, o método limite superior. Todos eles partem de um princípio da existência de uma superfície que se desloca ou se movimenta num padrão, geralmente um padrão circular. E após o cálculo do fator de segurança, a gente parte para o cálculo da localização da superfície de ruptura e, no caso, se existir a necessidade, se o fator de segurança for abaixo do que é exigido pela obra, a gente pode fazer reforços com o uso de grampos. Esses grampos são inseridos através da posição da superfície crítica encontrada. Eles vão entrar como um elemento de reforço do solo, travando esse deslizamento da massa de solo. Aqui é um exemplo de uma obra que poderia ser facilmente modelada na planilha Slopex, com até 13 linhas de grampo, com inclinações diversas, e a gente poderia fazer uma simulação de uma obra típica como essa. Bom, e quais são as principais características do Slopex? Nós podemos trabalhar com o Slopex até 5 camadas de solo, o que permite bastante flexibilidade para a maioria dos nossos problemas de geotecnia. Nós podemos usar sobrecargas no topo para simular qualquer carga de serviço ou permanente nesse talude. Nós podemos também trabalhar com superfícies ou taludes inclinados de 0 a 90 graus. Logicamente, os taludes vão variar de 50 até 90 graus. Nós temos a possibilidade da pesquisa automática dessa superfície crítica. Isso é uma grande vantagem. Essa procura faz com que a gente determine a localização da região crítica, da superfície crítica, e com essa superfície crítica localizada, a gente consegue fazer, por exemplo, o estudo do solo grampeado. Para o caso de solo grampeado, a gente consegue lançar até 15 linhas de grampos, cada linha tendo comprimento e inclinação diferenciada. A gente consegue também estimar as cargas que vão chegar nesses grampos. E uma outra característica interessante do Slopex é que ela permite você levar em consideração o efeito da face do talude na distribuição dos esforços nos grampos. Quando você tem uma face bastante rígida, você consegue garantir um melhor desempenho desses grampos e isso é levado em consideração. Terminada a configuração do talude, então a gente consegue ter o resultado do fator de segurança pelo método de Bisp e pelo método Ferenczi. Ambos os métodos foram modificados para que pudesse ser levado em consideração o efeito dos grampos nas fatias. Por fim, quando a gente termina a análise, é importante termos os relatórios de cálculo. E isso que é mais interessante na planilha, porque rapidamente a gente tem o levantamento dos fatores de segurança, dos esforços e uma síntese em termos de documentação do cálculo, criando um mini memorial de cálculo
que nos permite ter uma praticidade e uma facilidade de análise muito grande. Essa é a grande característica desse sistema, poder realizar uma análise rapidamente sem termos que usar ferramentas mais caras e sofisticadas em elementos finitos para fazer modelagem de taludes nessa magnitude. Aqui são exemplos de relatórios com mais detalhes, a gente consegue ver os esforços nos grampos, os resumos, consegue ver os valores de fator de segurança calculados. Por fim, quero agradecer pela sua paciência, por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que você possa usar o Slowpacks nos seus problemas e que o Slowpacks possa ser uma ferramenta útil para vocês.